tarde, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E, gente, nós precisamos entender quem nós somos. Eu te pergunto quem você é. Você já parou para pensar como você se tornou esse você de hoje? Olha só, ao longo do seu caminho, desde a sua infância, você foi vivenciando muitas situações. E essas situações, elas ou te colocaram lá para cima ou te colocaram lá para baixo. Então eu te pergunto, que vivências você teve na sua vida? As vivências que você teve foram capazes de te ajudar ou te pioraram? E a gente tem que saber, né, o que está faltando dentro da gente. E essa pergunta é muito interessante, porque a gente não é isso. Nós nos tornamos isso. E quando você olha para o seu passado, para a sua biografia, para a sua história, para aquilo que você recebeu das pessoas que estavam à sua volta, você começa a entender que é possível se modificar, que é possível ir muito mais além. E eu te convido para ir muito mais além. Gente, ontem nós fizemos o nosso retiro, né? O nosso retiro espiritual lá com a ayahuasca terapêutica e chegaram ali algumas pessoas destruídas emocionalmente pelo passado delas, destruídas mesmo, assim, é muito interessante, né, porque o retiro sempre reúne as pessoas com problemas muito parecidos mesmo, inclusive, mesmo a gente tendo ontem lá 3 pessoas de outros estados, de outras cidades, as pessoas vêm com questões muito comuns, né? E uma das questões comuns, e por isso que eu trouxe esse tema, e por isso que eu te perguntei, estou te perguntando aqui, quem você se tornou, uma dessas questões era essa, são pessoas que vivenciaram situações muito pesadas na vida, pessoas que criticaram demais elas, pessoas que não puderam dar para elas o que elas precisavam. E a gente ontem terminou o nosso retiro olhando principalmente para os pais, né, para os adultos que estavam à volta dessas pessoas, quando eles eram pequenos. E muitas dessas pessoas tiveram pais extremamente desestruturados. E pessoas que são desestruturadas ainda são desestruturadas porque não tiveram oportunidade de se construir, né? De se colocar na vida, não entenderam, tiveram desestrutura também. Então, uma pessoa, ela dá amor quando ela teve amor. Uma pessoa, ela consegue ser organizada quando ela aprendeu a se organizar. Quando ela teve ali à volta dela, quando ela era criança, pessoas organizadas. Então, essas pessoas que chegaram lá, elas estavam destruídas porque esses adultos que cuidaram delas eram pessoas que, além de não terem nem para eles estavam tão frustrados com a própria vida que destruíram eles, né? Desde batendo até fazendo coisas bem graves. A gente teve ali situações bem graves e a gente trouxe uma libertação. E é tão interessante, né? Que a libertação, ela acontece quando você entende o significado errado que você acabou tendo em relação às coisas que você vivenciou. E a gente olha para isso juntos, né? Eu olhei para cada uma das histórias ali das pessoas que estavam ali no retiro ontem, na semana anterior do retiro, e aí, quando nós chegamos ali no retiro, a gente olhou coletivamente para as coincidências, né? Que não são coincidências, para as coisas comuns, e a gente soltou isso. E o soltar, gente, tem muita relação com, em primeiro lugar, como eu disse para vocês, o significado que você está dando. Porque se algo te aconteceu e depois daquilo que te aconteceu, você dá o significado que você ficou fraco por causa daquilo, né? Aquela situação vira uma âncora na sua vida. Quantas e quantas pessoas eu não pego que estão presas a coisas que aconteceram com elas, porque o significado que elas deram para aquilo foi tão pesado e, claro, foi inconsciente, mas a pessoa está presa, então ela acredita que ela precisa resolver aquele passado para se libertar. E você não precisa resolver o seu passado, você precisa entender o seu passado, é muito diferente. Porque pessoas que buscam uma resolução, elas ficam eternamente buscando. E você só precisa entender por que eu tive tal coisa na minha vida. Quem eram essas pessoas que me deram aquelas coisas que foram ruins, que foram cruéis? São pessoas que provavelmente também não tiveram para elas mesmas. São pessoas que provavelmente não entenderam como era o ideal a ser feito. E foi o que deu. E tiveram o que foi apresentado ali para você. Só que aí você tem que entender o seguinte:
que além de você entender isso, você precisa se soltar das sensações internas que ficaram dentro de você. Essas sensações, elas são inconscientes, né? O motivo, né, que causa sensações são inconscientes. Olha que interessante, uma moça ontem lá no retiro, ela estava com um problema, ela me procurou por causa de um problema de memória. E ela falou, Cris, eu tô perdendo a minha memória e eu já fiz todos os exames, tá tudo certo. Ela já procurou um monte de médico, não tem nada fisicamente, né, ali palpável. E ontem no retiro, gente, olha que interessante, como é lindo, né, essas histórias de transformação. Ontem ela descobriu que quando, sei lá, 20, 30 anos atrás, quando a filha dela engravidou, ela desejou esquecer daquele momento. Ela desejou esquecer daquela situação. E aí ela contou todos os detalhes dessa situação e ela disse que aquilo foi momentâneo e depois que a filha dela teve, né, o bebê, ficou tudo bem. Mas, olha que interessante, a neta dela que nasceu, vira e mexe, olhava para ela diferente, vira e mexe, falava, né, coisas para ela que não tinham ali muito cabimento. Ou seja, aquela bebê sentiu a rejeição que ela passou para a mãe dela. E ela estava ligada e conectada a isso ainda. E ela estava tentando esquecer todo esse passado. E aí, ontem, quando ela tomou o chá, né, nós fizemos toda uma preparação para isso, né, porque eu direciono cada caso ali para aquilo que a pessoa veio buscar, então tem uma condução terapêutica muito específica. Aí ela entendeu, foi mostrado a cena novamente, ela conseguiu conectar uma informação com a outra. E, gente, isso é libertador. Isso é libertador. Então, entenda o seguinte, as coisas do seu passado te prendem. As coisas do seu passado fizeram você acreditar que você pode ou que você não pode, que você é capaz ou que você não é capaz, que você é merecedor ou que você não é merecedor. E a grande maioria das pessoas ontem lá no retiro tinham a memória emocional, que é inconsciente, relacionada à falta de valor. Foram pessoas, gente, que tiveram tanta desvalorização, foram tão desvalorizadas, foram muito esculachadas emocionalmente, e algumas ainda são até adultas ainda pelos pais, que ainda estão vivos. Essas pessoas, elas tinham a sensação dentro delas de que elas não tinham valor. E o que faz uma pessoa que não tem valor? Primeira coisa, clássica, ela se sabota. Porque a pessoa lá no fundo, ela acredita que ela não pode ou que ela não merece. Então, ela procrastina, ela se sabota, ela não faz realmente as coisas acontecerem. Porque ela não acredita que ela pode ter aquilo. Então, a sabotagem, né, a autossabotagem é um sintoma clássico que está relacionado à memória emocional, né, de falta de valor, que geralmente foi criada lá no passado da pessoa e fica lá dentro do inconsciente. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa teve uma situação, um trauma, por exemplo, onde ela passou um medo. Naquele momento que ela passou aquele medo, ela sentiu, né, com muita intensidade o medo, e então a pessoa treme, a pessoa fica preocupada, a pessoa tem lá uma série de reação, uma série de reação fisiológica, né, os hormônios atuam ali, aquilo grava dentro da pessoa aquela sensação. Aquilo depois passa, a pessoa esquece, e aí o que acontece? Fica dentro da pessoa aquela informação. Então, a pessoa passa inconscientemente a ter uma resposta àquilo, que é um comportamento de defesa. E às vezes o comportamento é assim, para evitar que aquilo aconteça, eu não faço nunca mais aquilo. Então, esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês de como funcionam essas memórias emocionais. Baseado na epigenética, eu estudo epigenética, eu tenho um método que chama método Long, de transformação emocional. Lembrando que eu estou há 24 anos fazendo isso. E eu me especializei em tirar pessoas as pessoas empacadas, né, do lugar onde elas estão. Tanto lá nos retiros, né, com a condução terapêutica nossa, quanto nas consultas particulares. Então, é assim que funciona. Se você está tentando muito fazer uma coisa, se racionalmente você quer, mas não consegue, provavelmente por trás disso tem uma memória emocional atada a isso, que se você não entender e não desconectar,
E o que acontece? Você inconscientemente você vai só até a página 2. Então, gente, se transformar é preciso, se entender é preciso, ir além é preciso. Se você for uma pessoa que se melhora, você vai melhorar a sua vida, você melhora a vida dos seus filhos, você melhora a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, eu convido você a vir fazer esse processo com a gente. O nosso próximo retiro vai ser no dia 15 de agosto. Eu trabalho só com 15 pessoas. Porque, como eu falei para vocês, eu tenho uma condução toda específica anterior ao retiro, no dia do retiro. O retiro vai de manhã até de noite. Ontem eu cheguei na minha casa 1h, gente. Mas foi, assim, imensamente transformador. Então, anotem aí o nosso WhatsApp, fala lá com o Michel, fala que você quer participar do próximo retiro. Lembrando que eu tenho 15 vagas e eu dou prioridade para quem já fechar, deixar lá reservadinho. Nosso WhatsApp é 0 operadora 11 944 13 1010. 944 13 1010. Se você quiser marcar consulta particular, também esse é o mesmo telefone, ou quiser outras informações, eu tenho também o nosso grupo de mentores, onde eu faço um trabalho com os mentores espirituais, ensino as pessoas a conversarem com os mentores. Eu faço esse treinamento, é online, desde 2002, faz 19 anos que eu faço esse treinamento, e as pessoas conseguem, assim, resultados extraordinários. Esse treinamento, gente, são 21 dias seguidos, é bem tranquilo de fazer, você faz os exercícios da sua própria casa, você vai percebendo, enquanto eu, da minha casa, eu trabalho com a energia das pessoas para que elas consigam fazer essa comunicação acontecer, né? Dentro da mediunidade de cada um, e aí quem não tem, acha que não tem, a gente desenvolve. Então, gente, 44 13 1010, 944 13 1010. Fala lá com o Michel, meu assistente. Vibe Mundial 95,7.